Salve! E aí, gente, tudo bem? Então, como vocês podem ver, temos uma pequena mudança. Agora eu tô com a câmera, né? Consegui colocar a câmera aí, tive alguns problemas e tal. Comparando com a primeira aula, vocês vão ver algumas diferenças. Consegui tirar a tarja, aquela tarja preta que estava incomodando. Felizmente, consegui tirar, tá tudo bem. E tô aqui com a câmera também para poder associar o conteúdo à face de quem fala, não é verdade? Então, antes de mais nada, antes da nossa aula começar, eu queria me apresentar, como eu não fiz no primeiro vídeo. Meu nome é Pedro, eu sou professor de matemática e estou fazendo essas videoaulas aqui para poder divulgar um pouco do conteúdo que eu trabalho, que é matemática, né? E também para poder divulgar o meu trabalho em si, o formato de aulas, o jeito que eu falo, o jeito que eu explico, como que eu construo as ideias e tudo mais. Então, esse é o intuito do meu canal, basicamente. E, como é necessário sempre falar, né? Like, se inscreve, compartilha com todo mundo em todas as redes sociais possíveis. Vamos fazer essa parada render. E também, se tiver algum feedback, alguma coisa do gênero que quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade, beleza? Qualquer crítica construtiva, sugestão, elogio, claro. Tudo sempre muito bem-vindo. Fechado? Então vamos começar. O assunto da aula de hoje, função do primeiro grau. Antes da gente começar a falar tudo a respeito da função, a gente precisa falar do nome dela, né? Por que ela recebe o nome de função do primeiro grau? Repara aqui na tela para mim, por favor, o seguinte: a lei de formação da função. F de x a x mais b. A e b são números reais, quaisquer. A e b não tem, assim, restrição. A tem. O número A tem uma restriçãozinha, assim, pequena, que nem a gente viu em função do segundo grau. Mas é só. Então a gente tem que o maior expoente de x na lei da função é 1. Dá pra ver aqui? O b vocês podem imaginar que ele está multiplicando no x elevado a 0, que dá 1, e o a multiplicando no x elevado a 1. Ou seja, a função do primeiro grau recebe o nome de função do primeiro grau devido ao maior grau do expoente. E aí vocês estão se perguntando, mas você falou isso na aula de primeiro grau? Da de segundo grau? Isso é padrão? E a resposta é sim. Isso é padrão. Para qualquer função polinomial, isso é importante frisar, ou seja, para qualquer função que é definida por um polinômio, o grau é sempre o maior expoente do x. Então vamos supor, eu tenho uma função polinomial em que o maior expoente do x é 7. Então é uma função do sétimo grau. Eu tenho uma função polinomial em que o maior expoente do x é 3. Então é uma função do terceiro grau. E assim sucessivamente. Beleza? Então beleza. Tratamos do nome. Isso aí é o de menos, é o mais tranquilo. Uma coisa. Vocês também podem encontrar a função do primeiro grau com outro nome. Com o nome de função afim. A justificativa não tem, eu não conheço, né? Posso estudar para poder trazer essa informação. Mas tem esse nome também. Vocês podem ver isso em qualquer lugar e tudo mais. Então, que fique claro, tem esses dois nomes, função do primeiro grau e função afim, ok? E aí vocês podem chegar naquela pessoa de quem você está afim. Já viram onde eu quero chegar, né? Vocês vão chegar na pessoa e falar: gata, gato. Afinal de contas, né? Eu não sou função do primeiro grau, mas eu fiquei afim. Aula, vamos lá. Olha só. Eu gosto de piada. Desculpa, vocês vão ver isso. Eu gosto muito de piada. Vamos lá. Vamos fazer primeiro uma análise a respeito dos coeficientes A e B. Vamos olhar primeiro o valor do A, ok? Eu quero que vocês percebam o seguinte. A reta F, que está representada por essa reta verde, que é a função em si, ela é crescente, concorda? À medida que x está aumentando, y também aumenta. Ou seja, está crescente. Aí eu vou mudar o valor do A. Vamos supor que eu coloque A num valor negativo. Agora, à medida que x está aumentando, y está diminuindo. Então a função passou a ser decrescente. Tranquilo isso? Então olha só. Agora a gente já consegue afirmar, digamos assim. Nem é digamos assim, né? A gente consegue afirmar que o coeficiente A em uma função do primeiro grau, ele vai influenciar o crescimento e o decrescimento
da função do primeiro grau. Então veja bem, se A é positivo, a função é crescente. E se A é negativo, a função é decrescente. Aí vocês podem parar e me perguntar: se A for zero? Eu mostro? Oxe, por que não? Se A for zero, repara aqui para mim. F de x é igual a 0x menos 3. 0 vezes x é 0. Então, se A é 0, a função se torna uma constante, que é uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, se é uma reta paralela ao eixo x, independentemente do valor de x, o valor de y vai continuar o mesmo. Então, olha só, para x igual a 1, y está menos 3. Para x igual a 2, y está menos 3. Para x igual a 3, y está menos 3. Isso não vai mudar, independente em qual parte do gráfico você olhe isso. Não muda de jeito nenhum. Tranquilo? Então, recapitulando rapidamente, se A é positivo, a função é crescente. Se A é 0, a função é uma constante. E se A é negativo, a função é decrescente. Fechado isso? Então vamos lá. Coeficiente B. Repara bem aqui que B está menos 3 e a interseção entre o eixo y e a reta, menos 3. Sim, o coeficiente B da função do segundo grau, o primeiro, vai representar a interseção da reta com o eixo y. Ou seja, se eu colocar o coeficiente B no 0, coincide com o eixo x. Se eu coloco o coeficiente B com valores positivos, vai para cima da origem. E se B fica com valores negativos, como estava no início da aula, os valores ficam abaixo da origem. Tranquilo isso? Show de boleta. Então veja bem, tratamos da lei da função, tratamos também dos coeficientes. Então agora eu vou deixando o valor que estava antes, 2x menos 3. E agora a gente tem que tratar desses dois conceitos aqui, ó. Raiz da função e interseção com o eixo y. Pensa comigo. A raiz da função é o valor que anula a função. Então a gente tem que resolver basicamente a equação f de x igual a 0. Beleza? Então veja bem. F de x, no caso, está 2x menos 3. Certo? Como vocês podem ver aí. Primeiro passo. Passo o menos 3 para lá, trocando o sinal. Aqui, como é menos vezes menos, fica mais. Só não consegui mudar isso, mas é menos vezes menos, então entendam isso como mais. Então, tenho 2x igual a 3. Pego esse 2, passo para lá, dividindo. Então, tem 3 sobre 2. Então, o valor de x que anula a função é 1,5. Tranquilo isso? Aí o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Ok, eu meio que defini y como 0. E para y igual a 0, eu achei x igual a 1,5. Então isso quer dizer que a raiz da função determinou o ponto 1,5, 0, que é o ponto B. Inclusive, que as coordenadas estão bem aqui. Fechado? Ótimo. Então vamos falar agora da interseção com o eixo y. O eixo y, ele é o conjunto de todos os pontos que a coordenada x é 0. Então, se eu quero a interseção com o eixo y, eu faço x igual a 0. Por isso, f de 0. Porque inicialmente não era f de x. Então, se eu calculo o valor de f de x em x igual a 0, eu tenho f de 0 e vai sair a interseção com o eixo y. Aí, olha lá. A função é 2x menos 3. Ou seja, se f de 0 é o que eu quero, aonde tem x, eu jogo 0. Então eu vou ter 2 vezes 0 menos 3 igual a menos 3. Então se eu definir x como 0 e achei y igual a menos 3, eu defini outro ponto, que é o ponto A, que está aqui embaixo, de coordenadas 0 e menos 3, que está até mostrado aqui do lado. Tranquilo isso? É isso. Ou seja, agora que nós falamos desses dois pontos, o que falta ressaltar é o seguinte. Quando a gente está tratando de uma função do primeiro grau e a gente quer montar o gráfico,
a gente só tem que fazer essas análises. Meu A é positivo? Então a função é crescente. Meu B é menor que zero, então a interseção com o eixo y estará abaixo da origem no valor de B. A raiz da função eu tenho que resolver a equação do primeiro grau, f de x igual a zero. A interseção com o eixo y eu tenho que calcular f de zero. E acabou. Se eu sei responder essas 4 perguntas, assim com as suas variações, é claro, eu sei analisar a função do primeiro grau e eu sei construir o gráfico. Então sim, é isso. Foi uma aula mais rápida, é uma aula mais tranquila, porque é um conteúdo um pouco mais simples, mas eu vou começar aqui com um pequeno lema que eu vou fazer ao final de toda a aula. A teoria pode ser simples, mas as aplicações são variadas. Então depois de assistir minha aula, é importante que vocês busquem e façam inúmeros exercícios. E deixem as dúvidas aí nos comentários, que a gente vai sair respondendo, dialogando, conversando, construindo conhecimento e criando um laço mais íntimo. Fechado? Então, ó, eu vou repetir os avisos do início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, deixa um comentário bacana aí embaixo, seja sugestão, elogio, crítica construtiva, as dúvidas que eu acabei de falar. E compartilha para todo mundo nas suas redes sociais. Vamos fazer essa parada crescer. Fechou? Então é isso, galera. Beijo e até a próxima.